Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Ordem do Dia. Hoje vamos discutir o direito ao esquecimento. O julgamento do caso Lebar, em 1973, foi um marco jurídico. Pela primeira vez, alguém cobrou o direito de ser esquecido. O vazamento de imagens virou uma lei importante para disciplinar a internet. Passaram as fotos adiante, né? E aí chegou até a ter problemas jurídicos. A saga de quem tenta apagar uma notícia mentirosa. Que elas têm que ser responsabilizadas. Nossa entrevista da semana é com o doutor Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos. O direito ao esquecimento, ele é um direito constitucional de quinta geração. E o livro sobre a página da história brasileira que não pode cair no esquecimento. Que a ditadura procurava nos estraçalhar. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, programa feito em parceria entre a TV Cultura e a Seção Paulista da OAB. Como apagar um evento do passado ou algo recente que está na boca do povo? Não é tarefa fácil. Por isso, o direito ao esquecimento foi parar nos tribunais. E por ainda ser uma novidade em termos jurídicos, desperta controvérsias. Há quem defenda que o direito ao esquecimento interfere em outro preceito constitucional, que é o direito de saber. O assalto a um depósito de munição na pequena vila de Lebar, na Alemanha, em 1969, deixou 4 soldados mortos e outro ferido. No ano seguinte, 3 pessoas foram condenadas pelo ataque. A chacina dos soldados virou documentário. Pouco antes de ser exibido por uma TV alemã, um dos acusados pelo crime buscou a justiça, alegando que o filme prejudicaria sua ressocialização. O caso foi parar no Tribunal Constitucional Alemão, que proibiu a exibição do documentário com a imagem e o nome do acusado. O julgamento do caso Lebar, em 1973, foi um marco jurídico. Pela primeira vez, alguém cobrou o direito de ser esquecido. Uma situação que provoca polêmica ainda hoje. Isso porque ela envolve um conflito entre princípios constitucionais. De um lado, o direito à liberdade de expressão e de informação. De outro, a dignidade da pessoa e a inviolabilidade da intimidade e da honra. No Brasil, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça julgou há 2 anos 2 recursos especiais envolvendo crimes relembrados por um órgão de imprensa. Um dos casos, a chacina da Candelária, ocorrida em 1993, um suspeito que acabou absolvido ganhou direito à indenização por ter seu nome citado anos depois num programa de TV. Relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão escreveu que não se pode permitir a eternização da informação e que o reconhecimento do direito ao esquecimento de quem cumpriu pena ou foi absolvido sinaliza uma evolução cultural da sociedade. No outro caso, o de um assassinato ocorrido em 1958, o STJ reconheceu, no voto do mesmo ministro Salomão, que as vítimas de crimes e seus familiares têm direito ao esquecimento se assim desejarem, mas apontou que esse direito não conduz necessariamente ao dever de indenizar. Este caso teve repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal em 2014. Isso significa que o STF reconheceu a importância do tema para a sociedade. Que a questão ela começa a ser levada aos tribunais. Tem levado de uma forma contínua ao aperfeiçoamento dos mecanismos que as provedoras de internet, as mantenedoras de sítios, de páginas web, têm estabelecido para que possa haver um diálogo com aqueles que têm interesse, por exemplo, na correção de uma notícia ou até mesmo no afastamento de uma notícia. Um dos casos de maior repercussão envolvendo a internet aconteceu na Espanha. Um cidadão pediu que a menção a uma dívida de 20 anos atrás não aparecesse mais nos serviços de busca. O processo foi parar na Corte Europeia em Luxemburgo. Y establece las obligaciones que tiene el editor de una página web, que puede ser, por ejemplo, un periódico o un medio de comunicación, y por su parte las obligaciones que le corresponden a un gestor de un motor de búsqueda, que viene a ser algo así como Google, Yahoo, Bing, etcétera, etcétera. Establece qué obligaciones tiene cada uno y dispone o precisa, digamos, las relaciones o el principio de proporcionalidad en relación con el derecho a la libertad de información, derecho a la intimidad, derecho a la veracidad de los datos, a la precisión de los datos.
prática, a União Europeia decidiu que buscadores como o Google têm responsabilidade pelo conteúdo exposto e ordenou que retirem informações sobre uma pessoa, depois de algum tempo, quando os dados se tornarem inadequados, excessivos ou já não forem pertinentes, considerando o interesse público. Desde maio de 2014, quando foi julgado o caso, o Google recebeu 425 mil pedidos de remoção de conteúdo na Europa. 43% dos endereços de internet analisados foram apagados. Em 2013, o Conselho da Justiça Federal reconheceu que os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm se acumulando e apontou que o direito ao esquecimento não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos. Aos poucos, a gente começa a ter uma jurisprudência que caminha no sentido de valorizar aquela informação que parece ser de interesse público, ao mesmo tempo que as companhias que exploram o espaço da internet começam a disponibilizar instrumentos para que a pessoa que tenha direito ao denominado direito ao esquecimento possa ter um canal de comunicação para que isto venha a acontecer. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. A frase é atribuída a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler. Um renomado jornalista brasileiro sente na pele essa tese que atormenta aqueles que costumam expressar opiniões. O caso de Leonardo Sakamoto está no quadro Fora da Ordem. Leonardo Sakamoto é presidente da Repórter Brasil. Fundada em 2001, a ONG faz pesquisas de reportagens na área de direitos humanos. Divulgou, por exemplo, a lista de empresas ligadas ao trabalho escravo no Brasil. O jornalista e cientista social mantém ainda um blog há 10 anos, uma atuação que incomoda. Desde 2006, ele convive com ameaças e perseguições, mas a situação piorou depois da eleição de 2014. Você tem grupos que fazem esse ódio que circula na internet, campanhas de difamação mentirosas, dizendo que eu recebo recursos do governo federal para defender o partido, que a Repórter Brasil não existe, que é apenas uma trincheira de defesa virtual do PT, o que é um absurdo, que qualquer pessoa que me lê ou ouvir a Repórter Brasil sabe que a gente é mais oposição ao governo federal do que própria oposição, mas pela esquerda, é claro. Uma investigação revelou que Sakamoto foi alvo de uma campanha orquestrada de difamação na internet. Recentemente, com denúncias que vieram à pública, a gente envolvendo grandes empresas, né, que pagaram anúncios contra mim nas redes sociais, no Google, né, tudo difamatórios, que colocaram inclusive em risco minha saúde, minha segurança pessoal, minha segurança física e psicológica. Para complicar, um jornal de Minas Gerais publicou em janeiro uma falsa entrevista em que o jornalista ofende os aposentados. Teria pedido direito de resposta, nem precisou de decisão judicial, eles aceitaram, né? Foi com base na lei do direito de resposta, eles aceitaram e publicamos uma resposta do mesmo tamanho, no mesmo espaço. Os ataques fizeram Sakamoto iniciar uma nova batalha, pela punição dos agressores e pelo direito ao esquecimento, não de fatos passados, mas das mentiras contra ele. Eu só quero que as pessoas percebam, e é isso que a gente vai ter que avançar, que elas têm que ser responsabilizadas. Ah, com que? Prisão? Repito, não é prisão, mas elas têm que ser nomeadas, identificadas e têm que ser responsabilizadas, né, pelo que elas fazem. Elas não podem ameaçar alguém de morte nas redes sociais e ficar por isso mesmo. Elas têm que ser identificadas e responsabilizadas. Cabem várias medidas judiciais que podem socorrer a vítima. Primeiro, a eliminação do conteúdo. Segundo, a identificação do autor e eventual perseguição criminal pelo ato que ele praticou. E terceiro, uma indenização por dano moral é totalmente plausível. O brasileiro vai ter que deixar essa adolescência da internet onde ele está hoje e caminhar para uma situação em que ele seja totalmente, que ele saiba o que está fazendo, para que ele tenha consequência, sabedoria dos seus atos, que ele possa separar joio do trigo, que ele possa separar boas matérias de matérias ruins. Eu gostaria de saber se eu posso exigir a privacidade dos meus dados na internet. Com certeza, mas tudo depende também de você. Por quê?
muitas vezes o próprio usuário é que expõe publicamente a sua informação na internet. Depois eu não posso exigir que se tire isso, né? Então eu tenho que ler os termos de uso, eu tenho que saber para quem que eu estou fornecendo aquela informação, ou no caso, para quem você forneceu a informação, e o que eles pretendem fazer com essa informação. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos mostrar como se tira uma certidão de nascimento, documento que falta para milhares de brasileiros. E vamos mostrar também o caso do vazamento de fotos íntimas, que se transformou em lei de combate a crimes na internet. Aquelas fotos tiradas no momento de intimidade vão parar na internet. Aí começa uma verdadeira batalha para apagar as cenas replicadas a milhões de usuários da web. Nesse caso, o Brasil agiu rápido e criou a Lei Carolina Dickmann para punir a divulgação ilegal de imagens. As informações estão na palma da mão e chegam a todo instante. Com apenas um clique, fatos, notícias e até fotos se espalham em questões de segundos. Com toda essa facilidade, não é difícil encontrar casos de vítimas da rede. Teve muita amiga minha que acabou divulgando por causa de namorado que colocou. E elas tiveram problema até por mudar de escola, por ter outras coisas também. Passaram as fotos adiante, né? E aí chegou até a ter problemas jurídicos, pessoais. Em 2012, a divulgação de fotos íntimas de Carolina Dickmann, feita por hackers, sem a autorização da atriz, provocou uma grande mudança. O caso resultou na criação da Lei 12.737, também conhecida como Lei Carolina Dickmann, que traz novos artigos ao Código Penal. Ela tornou crime invadir dispositivos informáticos de outra pessoa, mediante a violação indevida de segurança. A pena prevista é a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Este advogado, que integra o Comitê Gestor da Internet no Brasil, considera a punição insuficiente para evitar novos casos. A pena é pequena, não inibe, tá? E mais, o povo brasileiro, né, ele sempre dá um jeitinho nas coisas, né? Eu acho que nós precisaríamos estudar um pouco mais e um pouco mais a fundo, né? Analisar alguns casos, fazer alguns estudos de caso, né, que seriam importantes, e talvez melhorar essa legislação no futuro. A pena pode aumentar se a invasão provocar prejuízo econômico, se revelar segredos comerciais, se o crime for cometido contra autoridades como o presidente da República e, principalmente, se houver divulgação, comercialização ou transmissão dos dados obtidos. Ou seja, compartilhar o conteúdo obtido de maneira ilegal também é crime. A nossa sociedade hoje, ela vive se expondo mesmo. Então, e eu não sei até onde, né, essa legislação ela poderia ser aproveitada. Talvez ela seja aproveitada por uma pessoa assim que preserva suas informações. Mas aqueles que divulgam graciosamente as informações, fica meio complicado de a gente ter um controle. Compartilha, multiplica, repassa. 1 segundo para espalhar e uma eternidade para se arrepender. É quando não existe uma divulgação indevida e nem uma invasão, e sim um arrependimento. Será que uma vez na rede já é tarde demais? Em se tratando de apagar algo em definitivo, os especialistas dizem que é muito difícil. Ainda não inventaram uma borracha mágica que dê conta da capacidade de multiplicação da internet. Os grandes servidores que armazenam, né, esses arquivos, eles podem efetivamente apagar, ok. Mas como eles já estão espalhados em outros computadores, outros celulares, esses outros celulares e computadores podem ser servidores também daquela informação. Então você não tem como atingir realmente, né, todas as pessoas que tiveram aquela informação um dia. Para a entrevista da semana, convidamos um especialista em direito cibernético. Vamos ouvi-lo. O nosso
nosso entrevistado de hoje é mestre em Direito, pesquisador, professor e é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo, Dr. Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos. Doutor, o senhor foi lá atrás proponente da Comissão de Direito na Sociedade da Informação da OAB. Hoje preside a Comissão de Direito Digital, que é uma espécie de evolução da primeira. Eu gostaria de saber do senhor, essa discussão a respeito do direito ao esquecimento, numa sociedade como a nossa, de superexposição, seria inevitável? O direito ao esquecimento, ele é um direito constitucional de quinta geração. Ele advém do supraprincípio da dignidade da pessoa humana. Desse supraprincípio constitucional, nós podemos tirar alguns valores para a sociedade. O direito de não ser esquecido, o direito ao esquecimento, o direito de ser deixado em paz, o direito à felicidade que todos nós buscamos. Doutor, a internet é pródiga em disseminar e eternizar fatos, mas o mesmo acontece com mentiras, que muitas vezes mancham reputações e afetam vidas. Eu pergunto ao senhor, é possível estabelecer alguma espécie de controle? Essa superexposição, muitas vezes, por ausência de conhecimento das ferramentas das redes sociais, acabam trazendo prejuízos ao cidadão. É muito perigoso também essa falta de informação, essa falta de filtro que a sociedade hoje tem para peneirar qual informação é verdadeira e qual informação é falsa. Fato é que nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana e nós devemos todos tomar muito cuidado com qualquer informação que é postada, que é lida e que é, muitas vezes, repassada. O fato é que uma mentira contada na internet, como você disse, contada centenas de vezes, muitas vezes ela se torna verdade. E muitas vezes o Poder Judiciário, uma ordem judicial, deve ser invocada para retirar aquele conteúdo indevido das redes sociais ou dos buscadores. Mas como impedir que a história seja apagada? Que pessoas, atendendo a interesses meramente pessoais, consigam na justiça apagar registros que são de interesse público? Caso a caso, o judiciário deve sopesar os princípios constitucionais que devem ser harmonizados. Nós temos, de um lado, a defesa da intimidade, da honra, a defesa do princípio da dignidade da pessoa humana. E, de outro lado, o direito à história, o direito à informação, como você bem colocou. Esses direitos devem ser harmonizados frente ao caso concreto. É evidente que nós não podemos apagar a história, nós não podemos apagar fatos importantes, nós estudamos história para aplicá-la no presente e melhorar o futuro nosso e da nossa sociedade. Acredito que a remoção administrativa, em alguns casos, ela é salutar, ela não configura uma censura. Às vezes o dano à honra, à imagem da empresa, do empresário, à imagem do advogado, da figura pública é tão latente, a mentira que foi construída ela é tão evidente que muitas vezes o cidadão comum desconhece o que foi criado muitas vezes para ofender meramente a honra daquele cidadão. Na sua opinião, a sociedade está preparada para lidar com essas questões? Eu entendo que a sociedade está preparada ou está num processo de preparação. Fato é que, como você mencionou, que nós temos muitos dados, muitas informações, muitas vezes o leitor ele não sabe separar a informação que é verdadeira, o dado que é verdadeiro, o que é falso. Eu acredito que com a implementação de um plano nacional de educação digital, de educação moral e cívica para as redes sociais, por parte das escolas e por parte da rede pública de ensino, pelas faculdades, nós vamos ter aí uma grande melhoria da qualidade da informação que é produzida. Hoje o jovem, ele tem na ponta do dedo, no mouse, a vida de qualquer pessoa. Ainda hoje, há grande número de brasileiros sem um nome oficial. Esses esquecidos não têm o registro de nascimento, documento que, pelas leis atuais, é fácil de ser obtido. Fique por dentro. A Lei Federal 9.534, de 97, diz que a emissão gratuita da primeira via do registro de nascimento é direito de todos os cidadãos. E a segunda via sem custo para aqueles que se declararem pobres. Para tirar a certidão de nascimento depois de adulto, você precisa de 2 testemunhas conhecidas e de preferência mais velhas. Se os pais estiverem vivos, vão precisar apresentar o pedido de certidão por escrito, confirmar a paternidade e a maternidade e apresentar os documentos de identidade.
Caso a pessoa seja menor de idade, o pedido deverá ser feito com a declaração de nascido vivo do hospital, junto com os documentos de identidade dos pais e ainda a declaração de 2 testemunhas conhecidas. O IBGE não tem números sobre adultos sem certidão de nascimento. Os registros tardios, com até 10 anos de atraso, vêm caindo desde os anos 90. Em 2004, o último dado disponibilizado pelo governo, eles eram 10,2% em todo o país. Se eu repassar nudes de outra pessoa, eu posso estar sendo processado? Direito de imagem e a questão de intimidade são garantias constitucionais. A partir do momento que você repassa, você comete uma infração constitucional, fica sujeito a um processo civil, normalmente de indenização. Se nessa foto, se esse nudes tiver um menor de 18 anos, seja menino ou menina, configura pornografia infantil. Aí fica uma questão mais complicada ainda, porque crime. Vamos a mais um intervalo. Na volta, uma dica literária sobre um momento da vida brasileira que não pode cair no esquecimento. Estamos de volta com o tema Direito ao Esquecimento. A opinião agora é do presidente da seção paulista da OAB, Marcos da Costa. Com a tecnologia, a informação se espalha muito rápido e chega em qualquer lugar sem barreiras geográficas em poucos segundos. Essa dinâmica em sociedade atual intensifica o debate a respeito de um direito previsto na nossa legislação, o direito ao esquecimento. Por um motivo muito simples, as pessoas estão mais expostas. O direito ao esquecimento tem origem histórica no terreno das condenações criminais e surge como um direito importante, por exemplo, para o ex-detento que busca a ressocialização. Mas se por um lado está em jogo o direito à dignidade, à inviolabilidade da honra e à intimidade do cidadão, por outro, sem dúvida, e também fundamental em uma democracia, está o direito à liberdade de expressão e à informação. Alguém que foi condenado, já cumpriu a pena, tem o direito de não sofrer um julgamento pelo erro cometido pelo resto da sua vida. Mas os fatos estão registrados e ninguém tem o direito de apagar passagens e reescrever determinada história. Essa prerrogativa assegura a possibilidade de discutir como os fatos serão lembrados e em que momentos. A discussão é desafiadora, não só para o meio jurídico, mas para todos nós. Apresentar o assunto é uma forma de OAB de São Paulo colaborar com a evolução cultural da sociedade, já que a informação é um convite à reflexão. O debate nos auxiliará a descobrir os limites individuais, quando você está colaborando com a sociedade ao distribuir uma determinada informação ou prejudicando a vida de alguém, sem que o bem maior seja feito necessariamente. Conhecer esses limites, também exercer a cidadania. Eu gostaria de saber se o indulto penal funciona como uma espécie de direito ao esquecimento, ou seja, tudo que foi cometido pelo apenado é apagado? O indulto penal não se confunde com o direito ao esquecimento, embora eles estejam ligados de uma certa forma. O indulto penal, ele nos remete ao perdão de uma parte da pena. Então, o apenado, ele preencheu alguns requisitos e ele recebe aquele perdão que, na verdade, tem a ver com um restinho de pena que ainda falta ele cumprir. Nosso Espaço 10 de hoje sugere o livro Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares, ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura. Agacho-me e, de cócoras nos únicos centímetros disponíveis nesta cela de 2 metros por 1, pouco a pouco a retina se adapta à escuridão e vejo à minha frente um corpo inerte. Raciocino rápido, com a lógica de quem conhece a prisão. É alguém desfeito pela tortura que dorme e dorme no cansaço do suplício. O relato é forte e revela os sentimentos vividos por Flávio Tavares depois do golpe militar.
No livro Memórias do Esquecimento, o jornalista e professor, o gaúcho de Lajeado, conta como começou a se envolver com a resistência à ditadura. Porque a ditadura procurava nos estraçalhar. Não matavam. Houve muitas mortes, mas não se matava. Por quê? Porque era pior do que a morte, era a tortura em si para nos fazer, nos levava a um delírio. E é esse delírio que eu conto no meu livro. Não é uma ficção. Dos porões da ditadura ficaram lembranças sobre a relação entre torturadores e torturado, de como conheceu Che Guevara e de quando foi libertado com outros 14 presos políticos em troca do embaixador dos Estados Unidos sequestrado em 69. Em julho de 77, o próprio autor foi sequestrado no Uruguai e passou por novas sessões de tortura. Eu só pude escrever o que escrevi porque passaram-se 30 anos e eu suava enquanto escrevia o livro. Cada vez que eu rememorava, mais a situação se refazia, se reconstruía dentro de mim. Fomos vítimas da ditadura, sim, mas não só nós, os vitimados, mas também eles, os construtores das vítimas. O Batalhão Triunfante nasceu com medo e pelo medo. E ao implantar o terror, com ele aterrorizou-se também. O Ordem do Dia se despede agora. Marcamos um novo encontro para a semana que vem, quando estaremos de volta com um tema diferente. Ordem do Dia é um programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana.